Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Nessa aula nós vamos analisar a refração que ocorre quando os raios de luz atravessam por um prisma. O que é um prisma? O prisma nós podemos dizer que é um conjunto de meios homogêneos e transparentes, e esse conjunto de meios, que no total são 3 meios, é separado por duas faces não paralelas. Essas faces são as faces do prisma. O prisma, ele possui um ângulo A, que é chamado de ângulo de refringência. E aqui no centro do prisma, eu destaquei uma seção que é chamada de seção principal. É na seção principal que nós vamos observar o que acontece com os raios de luz que atravessam por este prisma. Foi justamente essa seção que eu destaquei aqui ao lado. Vocês podem observar que aqui um raio de luz incide em uma das faces do prisma com um ângulo de incidência igual a I1 e é refratado com um ângulo de refração igual a R1. Se eu considerar que o índice de refração do meio 1 é menor que o índice de refração do meio 2, nós confirmamos o porquê deste raio de luz refratado e que agora percorre o interior do prisma ter se aproximado da normal. Como o índice de refração do meio externo é menor que o índice de refração interno do prisma, a velocidade do raio de luz diminuiu. Esse raio de luz continua percorrendo e agora toca a outra face do prisma, atravessando novamente para o meio 1. Novamente, ocorre uma mudança de velocidade de propagação do raio de luz, sendo que agora a velocidade aumentou. Por isso, o ângulo de refração, que aqui eu chamei de I2, é maior que o ângulo de incidência, que eu chamei de R2. Eu quis chamar esses ângulos externos de I e os ângulos internos de R para ficar mais fácil depois quando nós vamos desenvolver algumas fórmulas. Mas, independente da letra que eu usei, este primeiro ângulo é o ângulo de incidência quando o raio chega na face do prisma, e o segundo ângulo é o ângulo refratado. Da mesma forma, nesse segundo caso em que o raio está passando agora da parte interna do prisma para a parte externa, o ângulo R2 é o ângulo de incidência e o ângulo I2 é o ângulo de refração, ok? Não confundam olhando apenas para as letras. O que vocês podem observar na trajetória percorrida por esse raio é que ele sofreu um desvio de trajetória. Esse desvio, ele tem um ângulo que nós chamamos de desvio angular. O desvio angular é justamente este ângulo que é formado aqui quando eu faço o prolongamento do raio que incidiu no primeiro momento com o prolongamento do raio refratado que deixou o prisma. É este ângulo delta que nós vamos aprender a calcular a partir de agora. Vocês podem observar o seguinte: o ângulo delta é externo a um triângulo, este triângulo branquinho, cujos ângulos da base eu vou chamar de delta 1 e delta 2. Como delta é um ângulo externo, nós podemos dizer que delta é igual à soma dos ângulos delta 1 mais delta 2, ok? Ainda olhando para essa imagem, vocês podem observar que aqui nós temos o cruzamento de duas retas, a reta que representa o raio de luz e o seu prolongamento e a reta normal. Observem que o ângulo I1 é oposto a este ângulo aqui, que é formado pelos ângulos delta1 mais R1, ou seja, I1 é igual a delta1 mais R1. Isso significa que delta1 é igual a I1 menos R1. O mesmo nós podemos observar do outro lado, em que I2 é oposto pelo vértice aos ângulos delta2 mais R2. Isso significa que delta2 é igual a
I2 menos o R2. Eu ainda posso afirmar para vocês que o ângulo A, que é o ângulo de refringência, é igual à soma de R1 mais R2. Mas isso nós veremos na próxima aula. Não percam!